Olá, divinos e divinas! Estou aqui mais uma vez para continuar os nossos vídeos maravilhosos, contando experiências, falando um pouco do campo de informações da constelação sistêmica, de terapias, de casos, enfim, toda a experiência para vocês que eu possa compartilhar e contribuir com a sua transformação. Lembrando que para transformar nossa vida precisamos dar o primeiro passo. E essas experiências são compartilhadas porque nós somos um elo de uma grande corrente. Então, para quem não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, porque vocês também podem ajudar outras vidas. E hoje eu vou falar sobre emaranhamentos. Fala, Karen, que palavra é essa? Da onde veio tudo isso? O que é isso, né? Quando a gente fala emaranhamento, a gente imagina um rolo de lã, aqueles novelos de lã, que tudo enrolado. É exatamente isso. Tudo que está enrolado aí na sua vida, que a gente possa então olhar, trazer para a consciência e achar uma solução, vamos falar assim? Muito bem. Dentro dos processos da constelação sistêmica, Bert Hellinger fala dos emaranhamentos como situações, como conflitos, como experiências que se repetem de gerações em gerações. E essas experiências, ele denominou 5 delas como as principais, que eu vou mencionar algumas para vocês hoje, para que vocês entendam um pouquinho e se identificar, né? Poder buscar essa ajuda é realmente muito importante. Eu vou falar sobre substituição hoje, que é bem interessante quando uma pessoa de uma família específica, de um sistema familiar, ele de uma forma inconsciente ou até mesmo consciente, quer substituir a dor, o sofrimento de um antepassado. E pode ser gerações próximas, não precisa ser gerações muito longe, não. Mas são pessoas, então, que assumem o sofrimento, assumem dores, um papel daqui não é seu. E essa pessoa, quando ela entra nesse processo, vou falar inconsciente no primeiro momento, ela vai causar grandes turbulências no sistema familiar, porque não são construtivos, né? É destrutivos. Então, essa substituição requer um cuidado muito especial, porque ela não está no papel dela. E quando ela faz isso, quando ela assume, quando ela está nesse processo, desse envolvimento nessa família, ela vai desencadear então desequilíbrios não só para ela, mas também para o sistema. E olha, muitas pessoas que passam por isso caem em depressão. Então, se vocês conhecem pessoas que são depressivas, se você é uma pessoa que se considera depressiva, busque ajuda. É muito importante olhar para isso, tá? Um outro emaranhamento que eu quero falar hoje é a repetição, que parece muito com substituição, mas não é, tá? Mas a repetição é quando uma pessoa de um sistema familiar, ela repete padrões de outra pessoa, né? De outro antepassado, mas ela repete exatamente o destino daquela pessoa. Então, se a pessoa era um alcoólatra, ela passa a ser também um alcoólatra, por exemplo. E essa pessoa, então, tem esse emaranhamento na vida e ela, de uma forma inconsciente, não sabe o que está acontecendo, ela não consegue sair desse processo, dessa repetição e muitas vezes passa aí a vida toda vivendo isso tudo e não conseguindo resolver. A constelação é uma das técnicas que a gente traz para o consciente. O que é trazer para o consciente? É você tomar para si a sua vida. Tem pessoas que entram no processo de meditação, por exemplo, que têm esse acesso, que é lindo. Então, assim, tem outras técnicas, né, que você consegue, então, identificar desequilíbrios da sua vida, né, através do processo do autoconhecimento. Então, trazendo para a consciência, a gente consegue olhar para tudo isso. Um outro emaranhamento que eu quero falar hoje é chamado triangulação. Esse emaranhamento, ele é muito delicado porque as pessoas acreditam estar fazendo um bem, vamos falar assim, porém ele causa grandes problemas e quando não é visto isso, de preferência no início, pode desencadear anos e anos de conflitos e pessoas que entram realmente num sofrimento muito grande.
Triangulação nada mais é quando os pais têm conflitos e faz com que um dos filhos ou que os filhos tome parte de uma dessas pessoas, né? Seja o pai ou a mãe desse conflito. Então, eles colocam os filhos no meio de um assunto, primeiro que eles não dão conta, porque eles são menores, e segundo que para tomar partido de alguém, de um filho que olha para o pai e para a mãe, né, com amor, tendo eles como referência, eles não dão conta de segurar um peso desse, e essas crianças crescem. E quando estão numa fase adulta, pode desencadear outros emaranhamentos, desequilíbrios na vida, de algo que ela pode se sentir, por exemplo, culpada, de repente por separações de pais, né, de acreditar que poderia ajudar e de uma certa forma não consegue. Então, esses 3 emaranhamentos que eu citei hoje são emaranhamentos que a gente olha, que vem para nós, facilitadores em constelação sistêmica, trabalhar no campo das informações com muita, de uma forma muito rotineira, parece muito assuntos que a gente fala assim, isso não acontece comigo, ou não conheço ninguém, e pasmem, muitas pessoas sofrem, né, com um desses 3 ou até mesmo 2 desses 3 emaranhamentos que eu citei, e com certeza você pode aí conhecer alguém e neste momento clicar nesse aviãozinho e compartilhar esse vídeo para que as pessoas realmente busquem ajuda. Então vamos olhar para esses emaranhamentos de uma forma muito, muito respeitosa, porque a constelação vem com a sua base, que é o amor. E quando a gente coloca as coisas em ordem, a gente sana, a gente para com processos repetitivos, com padrões que acontecem de uma forma muito responsável e faz com que as pessoas então tenham uma vida melhor, tenham uma vida mais leve com as suas responsabilidades. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe. No próximo vou falar sobre mais 2 emaranhamentos que a gente trabalha no campo das constelações. Um beijo.